Olá, meu nome é Anderson Barreto e eu vou começar uma série aqui no canal falando sobre o plano de salvação. E hoje eu vou estar falando sobre a pecaminosidade humana, o homem em sua queda, em sua inclinação pecaminosa. Primeiramente nós temos que entender que isso tudo começou com um casal que Deus pôs no jardim do Éden, a qual ele plantou esse jardim, edificou, construiu esse jardim e pôs o homem lá para que o homem pudesse organizar, administrar e viver das delícias que esse jardim tinha para a promoção da edificação, do crescimento e desenvolvimento do homem ao conhecimento de Deus. Só que Deus deu uma ordem a este homem, Adão, e depois venhamos compreender na leitura do texto que Adão passou essa realidade, aquilo que ele recebeu de Deus para Eva, sua mulher. Deus cria o homem do pó da terra, forma o homem, sopra em sua narina o fôlego de vida, a alma dentro daquele formato, daquele boneco, de uma certa forma, podemos assim dizer, daquela construção, daquela obra que Deus faz através do pó da terra. Deus sopra trazendo vida para aquele material que Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança. E logo depois Deus vê que não era bom que o homem fique só, e faz para ele uma mulher que lhe seja idônea, uma mulher que pudesse estar diante dele, uma mulher que pudesse ser na verdade do mesmo nível que o homem, ou seja, com os mesmos direitos, com as mesmas características, feito a mesma imagem e semelhança que Deus pôs no homem, Deus pôs na mulher e deu para o homem. Deus pôs o homem em profundo sono, e após esse profundo sono, Deus tira da costela de Adão e faz da costela. O homem foi feito do pó da terra e a mulher foi feita da costela do homem. Então, trazendo de uma certa forma a mesma realidade do pó, porque se a costela do homem foi algo procedente do pó da terra e a mulher foi procedente da costela, a qual o homem foi feito do pó da terra, então tanto os dois também foram feitos do pó. Só que o material primário para isso, o homem foi do pó e a mulher foi da costela de Adão, que veio do pó da terra. E Deus deu uma ordem, e a ordem que foi dada a Adão, que Adão depois passou para a sua mulher, foi essa. Gênesis capítulo 2, versículo 16 diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus dá uma ordem a Adão dizendo que ele era livre para comer de toda a árvore dos jardins, ele poderia comer livremente. Mas da árvore a qual Deus colocou no meio do jardim, sinalizando a obediência do homem para com Deus, esta árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem não poderia comer. Que certamente após ele degustar, após ele comer deste fruto, do fruto desta árvore, que nós não sabemos bem certo de qual fruto seja, não importa. O importa é o que essa árvore, o que esse fruto simbolizava. Ele simbolizava o quê? Obediência, simbolizava desobediência. Ao tocar e ao comer do fruto, desobediência. Ao rejeitar o toque, ao rejeitar a aproximação, ao rejeitar, ao ingerir aquele fruto, a rejeição para ingerir esse fruto, revelava obediência. E o homem teria o que como consequência dele comer daquele fruto? Ele teria a morte como consequência. E foi isso que o homem fez, foi isso que o homem praticou. O homem tomou do fruto daquela árvore. E o homem tomou do fruto, a mulher tomou do fruto daquela árvore e deu a Adão. E Adão comeu. Mas não é algo como se Adão não tivesse ciência, foi pego enganado, a mulher deu a ele, não. A mulher, Adão supostamente deve ter olhado para a mulher e viu que nada aconteceu com ela. Aceitou o fruto que a mulher dá a ele. Ele tinha ciência de qual fruto se tratava.
e come mesmo assim. Quando a mulher comeu, nada aconteceu, porque a autoridade, a responsabilidade estava sobre Adão. Mas quando Adão comeu, aí sim se cumpriu o que a Sagrada Escritura diz, que o homem morreria. Mas de imediato, logo no capítulo 3 de Gênesis, o homem come, Adão come do fruto daquela árvore dada pela sua mulher. Ele toma a sua responsabilidade, ele toma a sua autonomia de altamente fazer isso. E come do fruto do conhecimento do bem e do mal. E como consequência imediata, o homem sim morreu. Não fisicamente, que ele levou mais alguns anos após a expulsão do jardim do Éden, após a expulsão desse jardim que Deus fez para eles, e colocou um anjo lá com uma espada flamejante, envolvendo aquele jardim, impedindo a entrada, o retorno desse casal, para que ele não se tornasse pecadores eternos, sem oportunidade, sem direito, uma absolvição, uma remissão, um livramento dessa condição, dessa inclinação ao pecado, dessa inclinação para o mal. O homem é expulso de Deus. E após a sua expulsão, ele não morreu imediatamente, comeu o fruto, fisicamente. Mas após ele comer o fruto, ele morreu espiritualmente. Se cumpriu o que Deus diz, certamente morrerás. A Bíblia não traz detalhes de qual tipo de morte se tratava, porque envolvia toda a morte, toda a realidade da morte em si, que envolvia ao comer daquele fruto. E quais são essas realidades? A realidade da morte espiritual, a realidade depois da morte física e a realidade da morte eterna, que é o banimento, a condenação eterna, lançado no inferno, no suplício eterno, longe da presença de Deus, eternamente falando, a presença bondosa, a presença misericordiosa. E diante da presença punitiva, o castigo de Deus, a eterna punição pelo pecado, pela inclinação pecaminosa, pelos erros cometidos. Adão morreu espiritualmente. Teve que passar por um processo agora de revelação, de manifestação de Deus, para que ele pudesse sempre voltar ao relacionamento com o Senhor. Mas por si só, na sua natureza santa, na sua natureza justa, ele não tinha mais capacidade. Então ele passou a ter agora, pela misericórdia de Deus, Deus continuou se revelando a Adão. Mas agora passou a ter processos para ele ter contato a Deus. Passou a ter agora mediadores para que ele pudesse ter contato ao Senhor. Era por intermédio de sacrifício, por intermédio de um meio, de um alvo mediador, para que ele pudesse se aproximar do Senhor. Agora, sem mediação, simplesmente pela sua natureza santa, pela sua perfeição que ele foi criado no relacionamento com o Senhor, agora já não era capaz mais. Isso só era possível antes da queda. Após a queda, um homem, para ter acesso a Deus, ele precisava de um mediador, de um intermediário para isso. Mas imediatamente ele morreu espiritualmente. Estava inclinado à velhice, à queda, à doenças, à enfermidade, a inclinação para a morte física, e depois estava decretado a morte eterna. E todos os descendentes de Adão vieram com essa inclinação pecaminosa, vieram agora com esse conhecimento do mal e sem a capacitação para que ele pudesse rejeitar o mal, porque o conhecimento do mal envolve não somente saber sobre o mal, mas envolve a realidade do mal fazer parte de minha vida, fazer parte da vida de Adão, de sua mulher e todos os seus descendentes. Por isso que diz assim, que logo após a saída dele do jardim do Éden, a corrupção foi muito grande, foi rápida, após a saída desse casal do jardim, a ponto de Deus precisar enviar um dilúvio. Logo em Gênesis capítulo 6, a expulsão foi em Gênesis capítulo 3, e logo em Gênesis capítulo 3 nos diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Sem a natureza santa, sem a natureza justa, sem a perfeição que Deus criou este homem, com agora o conhecimento do mal, com o mal agora passando a ser a habitação do seu ser, passando a ser a realidade, e sem a capacitação santa para viver a pureza,
o homem ele passa a crescer na maldade, crescer rapidamente em sua maldade, crescer rapidamente a inclinação para o mal, crescer rapidamente em fazer o que era mal. E mesmo após Deus ter mandado o dilúvio, diz assim, em Gênesis capítulo 8, Deus mandou o dilúvio para enxugar, para limpar, trazendo punição para essa inclinação, para paralisar essa inclinação, essa depravação, essa imoralidade, essa perversidade humana. Deus envia o dilúvio sobre a terra e poupa somente Noé e sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Mas após a saída desse casal com seus filhos e suas noras da arca, ainda a inclinação pecaminosa, Noé achou graça diante de Deus, porque Deus escolheu simplesmente revelar graça para Noé, não porque Noé era perfeito, porque a inclinação, essa inclinação pecaminosa que Adão passou a herdar, este mal que Adão herdou em sua vida, passou a todos os seus descendentes. Mesmo Noé sendo um homem que Deus concedeu graça a ele tinha essa inclinação pecaminosa. E mesmo após o dilúvio, todos aqueles que vieram a nascer dele, com seus filhos e filhos dos seus filhos, vieram a herdar essa inclinação de Adão, vieram a herdar a culpa de Adão, vieram a herdar a maldade que Adão herdou, que foi passando em geração para toda essa natureza pecaminosa para todos os seus filhos. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Deus promete aqui que não traria mais uma maldição, uma punição para a terra, como ele trouxe no requisito em relação ao dilúvio, trazendo destruição para todos os seres nessa terra, todos os seres que foram incapacitados de conseguir sobreviver àquelas águas. Não os seres aquáticos, mas os seres que foram incapacitados, em sua maioria, foram mortos. E Deus promete aqui que não mais puniria. Por que Deus não mais puniria? Porque Deus declara que a inclinação do homem é má desde a sua mocidade. Então, se Deus sabe que a inclinação do homem é má em toda a sua mocidade, se Ele quer que permaneça homem sobre essa terra, Ele tem que ter uma trégua, porque senão Ele traria continuamente trazendo dilúvio sobre essa terra, continuamente trazendo punições, castigo sobre essa terra, porque o homem é mau desde a sua mocidade. A criança ela já é inclinada à maldade desde nova, o homem já é inclinado à maldade desde novo. Essa propensão pecaminosa já é herdada dele no bebezinho que você segura ele no colo, ele já tem essa inclinação pecaminosa, essa inclinação para o erro, essa inclinação para o mal. É desde o homem é mau. Eu e você somos pecadores. Por isso que diz em Romanos capítulo 3, verso 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, são incapacitados de vivermos para a glória do Senhor. Somos pecadores, somos inclinados ao mal, ou seja, já nascemos praticando a maldade e crescemos, desenvolvendo, somos crescentes nessa maldade. Mas isso significa que Deus não trará mais nenhum castigo sobre o homem. Isso significa que Deus trouxe uma trégua para uma punição aqui na terra. No sentido que se Deus vê o homem crescendo em seu pecado, Ele trazer punições imediatas, como Ele fez no dilúvio. Ele traz castigo, traz as suas punições. Deus tem a sua maneira de refrear a maldade humana, mas de uma maneira tão direta, tão assim, veemente como Ele foi no dilúvio. Ele disse que não faria mais. Mas um dia nós estaremos diante de Deus para prestar conta. E na continuidade dessa série sobre salvação, é que eu vou estar ensinando, vou estar mostrando como que podemos e o que devemos fazer para sermos absolvidos e para que não estejamos diante de Deus após a nossa morte física, estejamos diante de Deus para um castigo eterno.